Bom dia! Vamos começar o dia da melhor maneira possível? 1, 2, 3. Bom dia, Espírito Santo! Você deu bom dia para ele? Dê bom dia para ele. Porque a melhor maneira que a gente tem para começar o dia é falando com o Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que trouxe você aqui mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. Eu creio que esse vídeo é uma resposta de Deus hoje para você. Quando você é impulsionado por Deus para fazer algo para Ele nessa terra, muitas vezes você vai gerar desconforto em algumas pessoas, principalmente aquelas que não compartilham da mesma fé, aquelas que não amam a Deus como você ama. Só que Deus é um Deus que Ele observa o secreto. Deus ele é um Deus que Ele está te observando, Ele está te vendo. Isso que você está fazendo para Deus está chamando a atenção de Deus. 1 Samuel 16, capítulo 9. Então Jessé fez passar o Samá, porém Samuel disse: tão pouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Jessé, ele não colocava fé em Davi. Para Jessé, Davi era o filho caçulo, mais moço, que estava só cuidando das ovelhas. Só que Jessé, ele não conseguiu enxergar que dentro da casa dele havia um rei. Ele não enxergava Davi como um rei, mas Deus o enxergava Davi como um rei. Mesmo que o pai de Davi era ausente naqueles momentos em que Davi estava cuidando das suas ovelhas, Deus nunca deixou de visitar Davi. Deus sempre estava presente, porque Davi chamava a atenção de Deus pela forma que ele cuidava das suas ovelhas, porque quando veio o urso, quando veio o leão, Davi não ficou de braços cruzados. Davi não foi buscar ajuda de um homem, não. Davi, na força do Senhor, enfrentou o urso, enfrentou um leão. Então Davi era corajoso. A primeira coisa que observo que chama a atenção de Deus é a coragem. Não era só a questão de ele ter uma vida de adoração. Ele tinha uma vida de adoração, mas ele vivia o que ele cantava. Davi declarava, né? Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu jamais serei atingido. Então ele tinha tanta confiança que Deus o guardava, que quando apareceu um urso, quando apareceu um leão, ele não teve medo. Ele enfrentou a situação. Quando você sabe quem é Deus, você não teme as más notícias. Você não teme um diagnóstico. Você não teme aquilo que se levantou contra a sua vida. Porque você sabe que tudo que vem contra você, na verdade, servirá para um propósito. Deus estava preparando a Davi para um dia ele enfrentar um grande gigante e através daquela vitória ele ir para o lugar que Deus já tinha reservado para ele, que era estar no palácio, né? Servindo o rei Saul e posteriormente ocupando aquele lugar que era dele. Só que para que Davi conseguisse enfrentar o gigante, Davi, ele passou por uma escada espiritual, entendeu? Primeiro, quem apareceu nessa escada foi um urso, depois um leão, depois o gigante. O que eu aprendo com isso? Que existem níveis de batalhas espirituais. E se o primeiro leão que apareceu, o primeiro urso que aparecer contra a tua vida, você fugir dele, como que você um dia vai conseguir enfrentar o gigante? Porque foi depois do gigante que Davi alcançou a promessa que Deus tinha para ele. Então, para de ter medo de leões, de ursos que hoje estão aparecendo com relação à tua vida. Talvez, como eu falei, um diagnóstico, eu senti de falar isso. Tem pessoas aqui que estão recebendo diagnósticos médicos e isso está te causando um pavor. Eu sou prova viva
que o Senhor, Ele cura enfermidades físicas. Eu já tive tanta experiência de cura milagrosa. Uma vez apareceu um caroço aqui debaixo das minhas axilas. E o caroço foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Até que um determinado dia, quando eu fui ver, eu não conseguia mais abaixar meu braço. Já estava quase do tamanho maior de uma azeitona, quase na metade entre uma azeitona e um limão. Tava quase desse tamanho assim, ó. E doía demais, eu não conseguia abaixar meu braço. Só que naquele momento, eu lembrei da palavra. Eu lembrei da palavra que fala assim, que a unção com óleo despedaça, quebra o jugo. E por uma atitude de fé, porque a fé sem obras ela é morta. Você precisa praticar a tua fé. Por atitude de fé, eu comecei a ungir esse caroço todos os dias. Eu nunca contei aqui pra vocês, é a primeira vez que eu tô contando. Eu senti de Deus de contar. Comecei a ungir esse caroço todos os dias. Eu levantava, olhava pro espelho, eu colocava o óleo da unção, eu ungia e eu orava a Bíblia. Eu orava a palavra. Eu falava assim, está escrito que a unção com óleo quebra todo o jugo, despedaça o jugo. Eu estou ungindo com óleo e eu declaro que está quebrada essa enfermidade. E eu fui fazendo essa atitude profética, né, praticando a minha fé todos os dias. Eu ia lá, ungia e eu orava a Bíblia. Eu orava a palavra. Por isso que é importante você aprender a orar a Bíblia. Isso é um segredo espiritual, gente. Isso é você trazer as verdades espirituais para a tua vida. A Bíblia não deve ser apenas lida. Ela tem que ser meditada, ela tem que ser vivida. E desde quando eu era adolescente, eu já orava a Bíblia. Deus começou a me ensinar a orar a Bíblia. E eu começava a orar, declarando, né, que a unção com óleo quebra todo jugo. Sabe o que aconteceu, amigos? No 7º dia, exatamente isso, eu não determinei quantos dias que eu ia fazer aquela atitude profética. Eu só determinei no meu coração que eu ia orar e ia ungir todos os dias até acontecer o milagre. No 7º dia o milagre aconteceu. Quando chegou no 7º dia, eu fui lá, né, no espelho, assim, já estava de costume, tinha virado um hábito, eu fui lá já levantar a mão para ungir. Quando eu fui ungir, fui orar, oxe, cadê? Gente, eu ficava assim, não, calma aí, olha a falta de fé da pessoa. Eu já levantei outro braço pra procurar no outro braço. Ai, gente, a gente paga cada mico, cada coisa. Que Deus olha assim, essa minha filha, falta de fé. E eu fiquei procurando, tô confessando meu pecado. Eu fiquei procurando do outro lado pra ver se eu achava. E não tinha, nem no outro braço, nem no outro. Jesus me curou milagrosamente. Eu sou prova viva que milagres acontecem quando você crê, quando você ora, quando você faz a tua parte, quando você pratica a tua fé. E eu lembro que o Senhor me curou no 7º dia, não tinha mais nada. E o nódulo, gente, que doía tanto, tanto, ele desapareceu através da oração. Então eu quero concluir a mensagem de hoje falando para você que chegou o tempo de você mudar de nível espiritual. Se você já enfrentou tantos leões, se você já enfrentou tantos ursos que já se opuseram contra a tua bênção, contra a sua vida, desde quando você entregou a vida para Cristo, ou talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, veio tantas coisas contra você, vários leões, vários ursos, gigantes, e você teve medo e abandonou o caminho do Senhor. O que eu quero te dizer é, o Senhor, Ele quer te levar para um novo nível espiritual. Você que está fraco, você precisa se relacionar mais com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma fonte de força diária. Então, se as tuas lutas estão aumentando, é um sinal que Deus está te levando para um novo nível espiritual. Nesse novo nível espiritual, é necessário você se valer de novas armaduras espirituais. É necessário você se equipar melhor, porque o gigante está vindo. E aí, o que você vai fazer? Quem você vai ser no reino de Deus? Você vai ser Saul, que fugiu daquele gigante? Ou você vai ser Davi, que teve coragem e enfrentou o gigante de frente? E apenas com uma pedra deu o tiro certo e fez com que aquela situação fosse exterminada diante da frente dele. Ele foi tão certeiro, por quê? Porque aquela pedra era Jesus, simbolizava Jesus. E Davi, como já tinha intimidade com Deus no secreto,
como que Davi já tinha um relacionamento com Deus no secreto, quando ele estava lá com essas ovelhas. Davi já estava sendo preparado por Deus. Eu acredito que a intimidade que Davi tinha com Deus, talvez Deus já tinha até falado para ele aquilo que ele ia viver no futuro. E quando apareceu o gigante, ele já sabia como enfrentar, porque Deus o preparou no secreto. Quando você se permite ser preparado por Deus no teu secreto, e o que é secreto? Secreto é a tua vida particular com Deus. É o teu quarto de oração. É quando você busca o Senhor nas madrugadas, de manhã, de tarde, de noite. É você e Deus, né? Porque a gente ora no público, quando a gente está numa igreja, quando a gente está numa comunidade, estamos orando lá em grupo. Mas quando é você e Deus, esse é o seu secreto. Então, quando você permite o Espírito Santo te preparar no secreto, quando vem o gigante, já não vai te afrontar, já não vai te atormentar, já não vai te colocar medo. Por quê? Porque Deus já te preparou lá atrás para você enfrentar esse gigante. Então eu quero encerrar a mensagem agora com chave de ouro, dizendo para você: o chamado de Davi começou quando ele saiu do campo das ovelhas e entrou na casa do pai, né? O pai de Davi, Jessé, chamou Davi daquele campo das ovelhas, lá de fora, e assim que Davi entrou na casa, saiu do campo, entrou na casa e se assentou à mesa, ele foi ungido pelo profeta Samuel. Lá começou o chamado dele definitivamente, após essa unção que ele recebeu. Mas ele precisou sair do campo e entrar na casa do pai. E é o que hoje você precisa fazer. Você precisa sair do campo deste mundo, do campo de coisas que estão te iludindo, do campo de ilusões, e voltar e entrar na casa do pai. Porque é na casa do seu pai, independente da placa. Não importa a placa, o importante é você ir para a casa do pai. A casa do pai é onde se prega a verdade. Porque tem muitos lugares que você acha que é a casa do pai e não são. Lá é pregado falsas doutrinas, lá é pregado falsos ensinamentos. Você tem que estar no lugar onde se prega a Bíblia, onde se prega a palavra de Deus. Porque é dentro da casa do pai que você vai realmente descobrir quem você é em Deus e para que você foi chamado. Então, que você medita nessa palavra. Que você entenda que Deus tem novos níveis espirituais para você, de intimidade com o Espírito Santo e de coragem para você enfrentar os gigantes. Mas é necessário você estar na casa do Pai. Eu vou fazer uma rápida oração. E eu quero muito que você ore comigo. Senhor, nesse dia, Pai, nós te agradecemos, pois sabemos que muitas vezes o que estamos fazendo não está chamando a atenção das pessoas da nossa casa. Assim como Davi, ele te adorava no secreto, ele estava cuidando das ovelhas, ele estava fazendo coisas para o Senhor no secreto, mas não chamava a atenção dos da sua casa, mas chamou a sua atenção, Deus. E o que mais importa para nós, teus filhos, é chamar a sua atenção. Porque nós sabemos, Pai, que quando chegar a hora do Senhor levantar as nossas vidas, quando chegar a hora do Senhor nos levantar, eu creio que tudo que estamos vivendo em secreto com Deus é uma preparação para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, leva cada pessoa que está fazendo essa oração comigo. Leva cada pessoa para o centro da sua vontade. Aquele, Pai, que está no campo, está esquecido, né? Está meio que parado, que o Senhor o traga de volta para a casa do Pai. Assim como o Senhor, Pai, chamou Davi no meio das ovelhas para entrar na casa do Pai e se assentar à mesa, e lá foi algo determinante para ele viver o chamado dele, e lá ele recebeu a unção. Eu te peço, Espírito Santo, que nesse dia
o Senhor possa chamar a muitos para saírem dos campos, voltarem para a casa do Pai, se assentar à mesa, e que você, Espírito Santo, possa ungir cada um para viver o propósito que o Senhor tem para cada um deles. Dá uma força espiritual para aqueles que estão afastados dos seus caminhos conseguirem retornar para os seus caminhos, Pai. Assim como um dia o Senhor me deu força e eu consegui retornar para a sua casa, que em nome de Jesus, muitas pessoas aqui que estão ouvindo essa oração possam receber do Espírito Santo a força necessária para retornarem para a sua casa, e que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus continue falando ao seu coração, que você continue queimando de amor pelo Senhor e que a sede e a fome pela palavra de Deus continue crescendo dentro de você. Deus te abençoe.